satisfação recebê-los. As irmãs que estão muito lá atrás, se quiserem se aproximar um pouco mais para frente, para que na hora que vocês vão cantar, vocês estejam aqui mais próximas à regência, por favor, tá bom? Podem se aproximar, não precisam ficar intimidadas não, mais para trás, né? Podem chegar mais perto aqui. Da mesma forma, os varões também podem tomar esses assentos aqui, para que nós possamos então estar mais juntos uns dos outros nesta noite, amém? Quantos vieram aqui adorar o Senhor Jesus? Vamos fazer isso com alegria, com disposição, vamos prestar a Ele o melhor culto que nós podemos prestar, amém? Senhor, nós te adoramos nessa noite, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, queremos, ó Pai, dedicar esse tempo a Ti, Senhor, que nós iremos passar aqui, Pai. Esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que Tu possas receber o louvor e a adoração do Teu povo nesta noite. Abençoa aqueles que estão a caminho também, que Tu possas trazê-los debaixo da Sua proteção, ó Pai. E que possamos ser edificados pela pregação da Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio. Abençoa cada um que irá usar esse microfone, aqueles que estão também aí para louvarem ao Senhor. Esteja abençoando, Senhor, e derramando a Tua graça, no Teu poder. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em louvor e adoração nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã, com a equipe de louvor da Europa. Cumprimentamos a todos na paz de Cristo, amém? Felizes estamos aqui mais uma vez para agradecer, exaltar o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18 da nossa harpa. Hoje ao mundo pecador
Vamos ficar em pé, queridos? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Chamar o pastor Walter, o pastor dirigente da sede da Regional 3, para fazer essa leitura. E depois estaremos orando pelos enfermos, né? O pastor Marcelo vai fazer a oração pelos enfermos. Estaremos orando pelo nosso pastor presidente, pastor Clementino. Ele está bem, de saúde, né? Mas devido à recente internação dele, ele não está se expondo muito, né? Mas ele está muito bem. Domingo ele estará aqui na ceia. Domingo nós teremos ceia aqui na igreja ceia. Ele estará aqui conosco. Esteve na reunião de obreiros, né? Mas ele está se poupando, não está se expondo tanto, né? Devido à sua idade e também, né, o tempo ter mudado e não ser exposto aí a essa mudança de tempo, para que a fragilidade da saúde ainda, né, possa ocorrer algo mais grave. Mas vamos continuar orando por ele, pelo seu filho Paulo, que também está se recuperando de um AVC, e oremos também por um casal depois chamado Jarbas e Sônia, né? Ele teve um AVC e ela quebrou uma das pernas. Então um casal que já são idosos, estão nessa condição. Vamos orar por esse casal. Mas vamos lá com a leitura, pastor Walter e depois pastor Marcelo. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Antes da leitura, quero aqui expressar minha gratidão pela vida de todos os irmãos, dirigentes, congregação, as lideranças. Que Deus os abençoe. Também agradecer a Deus. Hoje tivemos ali a caravana da saúde em Vila Barros, na sede. Muitos irmãos, as irmãs, né, que hoje foi em especial, as irmãs que foi atendida, e segundo os testemunhos, saíram de lá muito felizes, para a glória de Deus. Agradecendo o vereador pastor Adalberto Cardoso, que conseguiu para nós lá a caravana, e através do nosso deputado pastor Oséias, e foi uma bênção para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, Salmos de número 1. Glória a Deus. Salmo de número 1. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. A epígrafe do texto diz: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Guarde esta palavra no vosso coração. Pai do Senhor, queridos. Quem tem motivos de oração aqui? Pessoas que precisam da intervenção do Senhor. Eu também tenho. Foram mencionados alguns nomes aqui pelo pastor Marcos, Jarbas e Sônia, também a irmã Maurina, a mãe do pastor Adalberto, e os sobrinhos, Dom e Elisa, também sobrinhos do pastor Adalberto. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Que há um Deus que age em nosso favor, que há um Deus que ouve as nossas orações, que é um Deus que está atento ao nosso clamor. Então vamos orar nessa fé, nessa convicção e nessa unidade. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, interceder. Nós queremos colocar diante do Teu altar, Pai, cada necessidade que foi aqui apresentada, porque nós cremos no Senhor, que é o Deus de toda bênção, que é o Deus de toda provisão, que é o Deus de toda solução. Pai, nós não confiamos em carros, em cavalos, em homens, porque a nossa confiança vem de Ti, vem do trono da graça, vem de onde temos a resposta certeira, a resposta definitiva.
Pai, são muitas necessidades que estão, Senhor, sendo apresentadas aqui nessa noite. Cada um dos teus filhos, Senhor, ó Pai, tem situações em suas vidas, enfermidades, problemas, Senhor, de difícil solução. Mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é o Deus que age ainda nos nossos dias, é o Deus que se manifesta nas nossas vidas, ó Pai. Como igreja, como filhos amados, nós unânimes pedimos ao Senhor, venha, Senhor, intervir, venha tirar desse leito, Senhor, de enfermidade, venha trazer o bálsamo de cura, o bálsamo de restauração, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, na vida do Jarbas, da Sônia, da irmã Maurina, do Dom, da Elisa, Pai, em nome de Jesus, na autoridade, Senhor, da tua palavra, nós te pedimos, manifesta a cura agora, manifesta a restauração agora. Nós cremos num Deus poderoso e nós haveremos de dar o testemunho das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Toca na vida dos teus filhos. Se há alguém sentindo aqui dor, se há alguém sentindo algum incômodo, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida agora. Receba a cura que vem dos céus, receba a cura que vem do Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. As irmãs já podem se mobilizar aqui para louvarem ao Senhor. E a igreja continua nesse mesmo foco, nessa mesma intenção de louvar ao Senhor nessa noite. Enquanto as irmãs estarão apresentando o seu louvor, você glorifica o Senhor, se conhecer o hino, canta junto, mas não fique parado, adore ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio nessa noite, e o objetivo de nós estarmos aqui é prestarmos esse culto nesta noite, amém? As irmãs da Regional 3.
Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs da GO3. Varões, com a oportunidade de louvar o Senhor com o hino também. Vamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Os irmãos podem se mobilizar para adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.
da Regional 3. Jovens e adolescentes podem se aproximar para adorar ao Senhor também. E fazendo menção do instrumental, né? Acho que a Regional que manda mais música aqui é a Regional 3. Olha lá. Estão se revezando aí. Maravilha. Deus abençoe vocês, viu? Vamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus. Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Como diz a letra do hino, né? Quando chegarem no céu, também na areia. A gente adora aqui e vamos continuar adorando lá. A saudosa intérprete desse hino já está adorando lá. Então nós estamos aqui adorando e um dia estaremos nós todos juntos adorando ao nosso Deus.
jovens no incenso da João 3. Queridos, agora nós vamos, com mais um louvor, recolher os dízimos e ofertas para a casa do Senhor e em seguida estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus pelo pastor Paulo Roberto, que é um dos vice-presidentes da nossa igreja. E eu queria convidar vocês a ficarem em pé, chamar o pastor Donizete aqui. Nós vamos orar antes da oferta, para que Deus abençoe aqueles que vão ofertar e aqueles que também não vão, da mesma forma, para que Deus continue abençoando o seu povo, dando da sua provisão e que você possa contribuir nesta noite. E mesmo que você não possa, você será abençoado aqui pela presença de Deus. E em seguida, depois do louvor, o pastor Paulo Roberto já estará pregando a palavra de Deus. Pastor Donizete. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estaremos orando agora, conforme já dito pelo nosso pastor Marcos Gouveia, e após a oração, os irmãos permaneçam em pé, participem do louvor, louvem ao Senhor com alegria, crendo que o Senhor tem recebido este culto nesta noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, na Tua presença. E neste momento, Senhor, queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar representado. Aos Teus servos serão, Senhor, que estarão ofertando, ó Deus querido, na Tua obra, para a manutenção da Tua casa, para socorro e sustento, Senhor, aqueles necessitados, aqueles que precisam, Senhor, do Teu sustento e socorro nesta noite. Abençoa, Senhor, multiplicando, ó Deus amado, os ofertantes, aqueles, Senhor, que chegaram aqui sem condição, ó Pai, nós pedimos também a Tua bênção da mesma forma, e que o Senhor esteja, abre portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, para que eles venham contribuir, Senhor, de forma, ó Deus querido, ó Deus amado, regular na Tua casa, para que não falte, Senhor, o sustento, para que não falte, Senhor, o socorro, para que não falte, ó Deus querido, a providência, ó Deus amado, ao necessitado, Senhor, e aquele que vir, ó Deus, a buscar ajuda e recursos, Senhor, na Tua casa. Pai, a bênção que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, que Deus nos abençoe. Mais uma vez saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria. Nós vamos cantar uma canção, meus irmãos, que traz à memória aquilo que Jesus sofreu na cruz por nós. Jesus, ele não foi obrigado a passar pelo que ele passou. Jesus, ele não foi forçado. Ele passou por amor a mim e a você. Então nós estamos nessa noite aqui, que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, se você veio aqui, às vezes abatido, às vezes triste, sem esperança, saiba que tem esperança para você nessa noite, tem vida, tem cura.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, tome o vosso assento. Abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 1. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, pastor Marcos Gouveia, toda a diretoria, todos os irmãos. Deus abençoe. E antes de ler o texto, se tem alguém que veio sedento e que não pode sair daqui dessa noite sem dar um testemunho ao pregar, está aqui aberta a oportunidade para não perder o costume. Também dá oportunidade para os irmãos. Pode ser missionária, porque naquele grande dia ninguém vai poder reclamar. Não tive a oportunidade. Eu faço isso para não ter esse problema. Então vocês vão lembrar. Vocês sempre lembrarão que o pastor Paulo abriu espaço aqui amplo para a oportunidade. Pensei por não, meu filho. Porque vocês também me salvam desse momento aqui. Tá? Meus queridos, então vamos lá à leitura bíblica da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Foi uma bênção os louvores, como sempre, louvando a Deus, a Gilmal 3, louvando a Deus com excelência. Daniel capítulo 1, o verso 8 apenas, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Até aqui, para não ficar muita leitura. Então repitam, por favor, esse trechinho. E Daniel, todos os irmãos, por favor, vamos lá? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Amém? Eu escolhi esse verso dentre os 12 capítulos, que é um verso bem conhecido dos irmãos, e é o que Daniel faz no decorrer das histórias que aparecem no livro. Ele tem uma proposta para a vida dele. Ela assentou-se no seu coração não apenas nesse momento. Ele assentou-se no seu coração como um estilo de vida para ele e os seus amigos da mesma forma. Pois bem, meus queridos, a proposta aqui é falar para os irmãos como as histórias de Daniel e seus amigos glorificam a Deus. Então aqui eu vou contar para os irmãos 6 histórias. Dos capítulos 1 até o 6, nós temos essas 6 histórias. E do capítulo 7 até o capítulo 12 são as visões, as revelações que Deus dá a Daniel. É importante este livro quando você ler para a sua vida. Também o livro de Daniel é um livro que você estuda junto com o livro de Apocalipse, onde tem as visões, as revelações, as 70 semanas de Daniel estão ali e a revelação de Deus ao futuro. Mas não apenas do capítulo 7 até o capítulo 12, mas do capítulo 1 até o capítulo 6, nessas histórias, Deus ele é projetado e ele é glorificado através dessas histórias. Então, por que ler? Para conhecer o livro de Daniel, essa história, e conhecer o Deus de Daniel, e como Daniel apresenta esse Deus junto com seus amigos. Daniel demonstra, desde a primeira história, que Deus está no controle de tudo. Até nas suas visões, na escatologia do livro de Daniel, é Deus governando, é Deus reinando, é Deus dirigindo, é Deus sendo maior do que todos os outros deuses, é Deus salvando, é Deus operando, Deus fazendo milagres, e Deus vai sendo glorificado, e Daniel e seus amigos são instrumentos de Deus para que essa glória de Deus seja manifestada ali. Para quem e por que é uma outra pergunta, além do porquê ler e estudar esse livro. Aos cativos lá de Israel, de Judá, na Babilônia, para incentivá-los e para que eles soubessem que essa história não era apenas um cativeiro de punição da desobediência, mas que o povo de Israel, o povo de Deus, teria uma sequência na sua história com Deus, ou seja, todos os reinos chegariam ao limite, chegariam ao fim, mas o reino de Deus e o Deus que governava Israel continuaria a governar para todo o sempre. Ou seja, o povo de Deus, a sua história, e o Deus que escreveu essa história estaria no controle. E o que acontecia na época vocês já sabem, né? O Império da Síria foi subjugado e o Império Babilônico estava em ascensão. Depois, caindo na última história que nós vamos ver no capítulo 6, tem a queda no capítulo 5, a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa. E Daniel
e os seus amigos, ele consegue permanecer firme nesses dois grandes impérios e nesses reis que ali estavam. Ou seja, Daniel, considerando a sua idade dos 14 ou 17 anos, Daniel e seus amigos que foram levados cativos, até a última história do capítulo 6, Daniel na cova dos leões, que deveria ter entre 62 a 96 anos, portanto Daniel na cova dos leões não era mais um jovem. Ele não teria nenhuma chance ali no meio dos leões, porque já era da terceira idade, um ancião. Então, considerando 14 ou 17 ou 96, nós temos um longo período duradouro de Daniel e seus amigos ali no reinado, ou seja, passou impérios, passou reis, passou governadores, passou soberano, morreram, e Daniel e seus amigos estavam ali glorificando o Deus para quem eles viviam e serviam. E o que nós buscamos em Daniel? Buscamos a fidelidade de um homem junto com seus amigos e a fidelidade de Deus. É isso que você vai achar sempre em Daniel e nas suas histórias. Deus tira Daniel e seus amigos da vida teocrática, onde Deus era o Senhor e reinava, e leva eles para um império pagão, idólatra e politeísta. E ali eles foram viver e serem instruídos, um império perverso, um império cruel, assim como a Assíria era. Novos nomes, treinamento de 3 anos ali, na cultura da Babilônia, como vocês conhecem a história, e essa é a primeira história registrada. Porém, ali nessas histórias, o rei está se curvando a quem? A sabedoria de Daniel e seus amigos, se curvando a quem? A revelação dos sonhos, onde o próprio rei engrandecia a Deus, se curvando como? Ao vendo Deus dar livramento. Livramento de onde? Da fornalha de fogo ardente, da cova dos leões. Ao ver Deus revelando o futuro e Deus dizendo o que iria acontecer e como eles seriam abatidos, e eles próprios se curvando a Deus e dizendo: o Deus de vocês deve ser engrandecido. Vamos fazer então um decreto que ninguém pode blasfemar contra esse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o rei se curvando à soberania do Deus Todo-Poderoso através de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos não tinham como fugir daquele sistema, foram levados cativos ali para ser instruídos. E aqui nós temos uma pequena história de 3 homens, dentro do que? Dentro da história, da grande história de Deus. Assim como as nossas passagens aqui, como as passagens de homens e de mulheres de Deus, são apenas pequenas histórias. Quando nós contamos as histórias de homens de Deus, proeminentes nas Escrituras, assim como essas 6 histórias de hoje, é só para relatar um pouquinho do que Deus fez através da vida deles, não destacar a importância necessariamente deles, mas como Deus trabalhou na história. Então é sempre a história de Deus. Quando acontecer alguma coisa na sua vida de grandes proporções, alguma coisa de destaque, você nunca deve esquecer que isso existe para que a história de Deus seja cumprida. E você é só uma página que aconteceu e que vai ser virada, não sei quando, mas essa página será virada e a história sua vai acabar aqui, mas a de Deus vai continuar eternamente para todos sempre. Então cada um de nós tem o seu destaque. Então você pode aproveitar a sua página glorificando a Deus, ou então fazendo aquilo que não tem edificação. Então todas as histórias estão assim, e nós estamos dentro da história que Deus escreveu. Então sempre, não são as histórias necessariamente de reis governantes e de homens de Deus, profetas e etc. Mas é o que Deus está fazendo, e Daniel, na sua proposta, é mostrar esse Deus que está fazendo, e o rei está se curvando a isso nessas histórias aqui. O que Deus espera de nós, assim como Deus esperava de Daniel e seus amigos, enquanto o seu reino não se estabelece, o seu reino que jamais terá fim. O que Deus espera de nós? Que glorifiquemos a Ele em tudo também, na oportunidade que nós temos aqui e em todos os lugares, ou seja, toda a sua passagem, em todos os lugares, nas posições que Deus te colocar. É um pedacinho que você tem que aproveitar. Aproveitar para quê? Para fazer bem feito. Fazer bem feito como?
para a glória de Deus. Aproveitar, seja a posição mais importante que Deus te colocar. Deus não te colocou ali como soberano, para humilhar as pessoas. Não, agora eu cheguei aqui. Deus me colocou neste lugar. E aí pegar, estraçalhar todo mundo. Daniel, quando é colocado em algum lugar, tem meus amigos, vamos constituir eles também. Então Deus não te coloca em lugar, em uma posição para você não ser de bênçãos, não é para você humilhar. Agora vocês vão ver Deus me exaltou, não. O que está acontecendo aqui é Deus colocando e eles exaltando Deus para todo sempre. Então a história de Daniel e seus amigos deve também mudar a nossa história, a nossa vida também. Então o que Deus espera? Ele espera, enquanto estivermos aqui, que o seu nome seja glorificado e nós anunciemos o seu reino que jamais terá fim. E como a nossa vida se encaixa dentro dessas histórias também. A primeira história é a história desses adolescentes, ou pré-adolescentes, ou jovens, se assim quiserem, cerca de 14 a 17 anos, que foram levados, que eram nobres em Judá, e eles foram levados para serem instruídos para servirem ao rei. E eles então são submetidos a testes. E como Deus honra as pessoas, no caso deles, que passou pelo crivo do rei, deu-lhes posição de destaque. Às vezes, nem sempre, meus queridos, você vai ter uma posição de destaque como prova de que Deus seja com você, a menos que essa posição seja de utilidade para Deus e para as pessoas, como no caso de José, para guardar, preservar a sua família, os egípcios, como no caso de Esther também, para que os judeus fossem preservados de serem mortos, e em outras histórias também, sempre para glorificar a Deus e sempre para benefício de alguém e nunca para benefício próprio. Imagine, meus irmãos, que Daniel e seus amigos não tinham uma vida tranquila, né? Você que acha que não tem uma vida tranquila, imagine de Daniel e seus amigos aqui. Até dá para perceber que eles não tinham vida própria, eles eram vigiados. Imagine vocês que até na hora de orar tem alguém lá na sua janela espiando se você está orando ou não. Assim era a vida de Daniel. Ainda bem que Daniel estava orando. Não sei se tiver alguém te espiando, se você vai estar de joelhos também, orando, buscando ao Senhor. Mas nem na hora da oração ele tinha sossego. Eles eram perseguidos a todo momento. Mas se esconder do que? Se a vida deles, o estilo de vida deles era glorificar a Deus 24 horas, então não tinha mesmo do que se esconder. Então, e acima de tudo, meus irmãos, era exigido deles, preste atenção nisso, era exigido deles uma conduta impecável no mundo pagão, no mundo idólatra. Era exigido deles uma conduta. Eles foram observar se eles eram fiéis a Deus, numa geração pagã, idólatra e corrupta. Isso nos espanta também, né? Ver a fidelidade deles e o povo do mundo. Imagine o mundo olhando para os crentes no mundo e observando. Peraí, deixa eu ver se esses irmãos aí, se esses crentes são crentes mesmo no meio pagão, no meio do mundo. Era isso que estava acontecendo aqui. Então algumas situações nessas histórias que eles são submetidos e revelam o caráter deles. Então, como é de conhecimento dos irmãos essas 6 histórias, aqui na minha preleção eu vou falando e mencionando essas 6 histórias do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, como essas situações ou essas histórias, elas vão revelando o caráter daqueles jovens que depois foram crescendo, se tornando adultos também. A primeira delas, eles foram submetidos ao aprendizado e passaram no teste. E o teste deles revelou ao rei que eles eram 10 vezes mais sábios, porque Deus os capacitou. Ou seja, 3 anos de uma faculdade não corrompeu o caráter dele, não mudou a mentalidade deles, eles não se tornaram pagãos, não se tornaram céticos e nem incrédulos. Depois de 3 anos, aprendendo a cultura dos babilônios, que era sobre tudo, né? Astronomia, astrologia, todas as ciências e todas as línguas. Depois de 3 anos, eles continuavam crendo no mesmo Deus soberano para todo sempre.
É só você pensar nisso, que as pessoas entram para o seminário e um seminário cristão em um ano consegue transformar a mente das pessoas. De pentecostais eles podem passar a não pentecostais. De crentes que creem no poder e milagres, eles podem se tornar céticos. Em pessoas sinceras e fiéis, eles podem se tornar ateus. Isso no seminário cristão. Imagine então em um meio que não seja crentes, mas eles foram guardados pelo Senhor, porque eles criam em Deus. Não importava se na terra onde Deus habitava, em Jerusalém, ou se não na Babilônia, em qualquer lugar, submetidos a qualquer coisa, eles continuaram sendo crentes, temendo a Deus, e nada tirou isso da vida deles e da cabeça deles. Daniel diante do rei, a segunda história. O rei não sabia o sonho que sonhou, e vão buscar Daniel para dar uma resposta. Imagine, meus irmãos, quanta gente sonha. Você deve ter mais de 10 sonhos, 20 sonhos aí por noite. Não sei se vocês lembram de tudo, todos. Às vezes é melhor não lembrar de nenhum mesmo, mas vocês buscam sempre a interpretação. Quando vocês leem, vocês querem saber. Agora o rei, ele sonha e não sabe qual que é o sonho, e ele chama todos os seus magos ali: olha, eu tive um sonho. Ô rei, então conta pra gente o sonho, a gente vai dar a interpretação. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu não lembro do sonho, eu quero que vocês interpretem. Ô rei, conta pra gente. Vocês querem ganhar tempo? Faz o seguinte, fazer uma coisa: eu vou mandar matar todo mundo, aí vocês vão dar um jeito disso. Ameaçou todo mundo de morte. Aí Daniel, que não sabia de nada ali, perguntou o que estava acontecendo. Olha, aconteceu isso e isso. Olha, nós vamos orar. Ele reuniu seus amigos para a oração. E ali, orando a Deus, Deus deu a interpretação e ele falou ao rei. Diante do sonho, diante da fornalha, que é então a terceira história do livro, 3 jovens se mantiveram fiéis. E não precisava falar nada ao rei. A gente não precisa responder para o Senhor isso. O Deus a quem nós servimos continuamente, Ele vai nos livrar. Isso é a certeza, é a convicção de servir a Deus. De servir a Deus. E então, porque perceberam, que os 3. A pergunta que sempre as pessoas fazem: aonde estava Daniel quando os 3 jovens estavam na fornalha? E a mesma pergunta se faz: onde estavam os 3 quando Daniel estava na cova dos leões? Eu não sei, a Bíblia também não fala. Certamente Daniel na fornalha talvez não precisasse se curvar na estátua, estava muito ocupado, porque ele já tinha tido uma promoção aqui no capítulo de número 2. Da mesma sorte, no capítulo 6, não era caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tinha outras funções também no reino, e são as histórias ali em outros termos, em outras linhas. Mas eles não precisaram perder a sua fé. Ou então, vamos tocar de novo aqui, a banda vai tocar, e quando a banda tocar, nós vamos te dar uma segunda oportunidade. Mas eles se manteram fiéis também na segunda oportunidade. Eles tiveram a segunda oportunidade para desistir da sua convicção, mas eles não desistiram da sua convicção. A quarta história é o sonho que ele teve. Cada história está em um capítulo, fácil de ser percebido. Diante de um sonho da grande árvore, que o rei, nesse caso, ele sabia o sonho dele, sabia contar direitinho aquela história, mas não sabia a interpretação. Da mesma sorte, não puderam interpretar, e Daniel foi chamado, e Daniel interpreta aquele sonho, dando já a sentença para o rei, e até dando um conselho para o rei se arrepender, deu uma oportunidade ali para o rei ele se arrepender. Daniel fica atônito diante do sonho do rei. E Daniel, depois ali de uma hora, Deus dá a interpretação para ele, e ele revela o sonho ao rei. E a quinta história foi a história já de Belsazzar, o rei Belsazzar, a escrita na parede. Ele dá um banquete, pega os vasos da casa de Deus, e eles vão se embriagar. E no meio daquela festa, uma mão misteriosa aparece escrevendo ali na parede. E o rei fica atônito, todos ficam perplexos e perturbados, sem
que soubessem o que estava escrito. E Daniel foi chamado ali e ele dá a interpretação e já dá também a sentença ao rei, ao escrito que estava lá, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. E Daniel revela o que estava escrito para o rei Belsazar. Dividido foi o teu reino, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Contou Deus o teu reino e o acabou. É o que está aqui no capítulo de número 5, onde ele dá a interpretação e na mesma hora aquele domínio, aquele reino da Babilônia passa para o império medo-persa. Ele revela então o que estava escrito por aquela mão misteriosa. E diante, na sexta história, a própria história aqui de Daniel, a sentença da cova dos leões, quando é feito aquele dito para ninguém buscar um outro Deus, Daniel ele permanece firme e ele continua orando da mesma forma que ele fazia as 3 vezes. Não foi o decreto que fez ele parar ou fechar as janelas ou dar um tempo, ele se manteve firme. Então vejam que nessas 6 histórias, Daniel e seus amigos sempre estão firmes, proclamando ao Senhor, mantendo a sua fé, e as histórias deles vão contribuir para que Deus ele seja glorificado sempre. Então, diante da sentença, a cova dos leões, ele se manteve firme no seu propósito. Ou seja, desse tópico extraímos que o caráter não tem idade, não tem tempo, não tem uma ameaça. Ele se mantém firme. E o caráter, ele se estabelece ao longo dos anos. E é isso que acontece. Os anos passam, os domínios impérios passam, as situações passam, eles são promovidos, eles são submetidos a testes rigorosos, mas eles continuam permanecendo firmes. Eles continuam crentes, crendo no Deus Todo-Poderoso e firmados por esses milagres que Deus ele vai fazendo. Então a história de Daniel e seus amigos não é apenas a história dele, não é sobre Nabucodonosor, que nós estamos acostumados a ouvir também, ou Belsazar, ou Dario, ou Sírio, ou o povo de Israel, todos eles já passaram, mas é sobre Deus e o seu reino, que jamais terá fim, é um reino que durará por toda a eternidade. Só um breve comparativo, meus irmãos, entre Daniel e seus amigos e a história de Abraão. Abraão, nosso pai da fé, ele mentiu. Isaac também é um dos nossos patriarcas, ele mentiu. E Davi também. Davi mentiu, se fingiu de louco só para não morrer. Abraão também. E Pedro também negou Jesus por 3 vezes. A terceira vez ele até jurou. Como diz os irmãos, jurou de pé junto ali que não conhecia Jesus. Agora Daniel, isso porque Pedro não foi ameaça grave como Daniel e seus amigos. Imagine se houvesse uma fornalha para esses homens ou outros, o que eles não iriam fazer. Mas Daniel e seus amigos se mantiveram firmes e não negaram o Deus Todo-Poderoso. Eles são diferentes porque eles confessam o Senhor, expondo as suas próprias vidas a perigo, e perigo então de terem as suas vidas ceifadas a todo momento. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em manter a sua fidelidade, eles estão preocupados em glorificar a Deus, eles estão preocupados em fazer Deus conhecido, eles estão preocupados e com a certeza de que o Deus que eles servem tem o domínio permanente de tudo, e mesmo eles passando, o Deus deles jamais passará, vai continuar. E eles têm uma certeza também que todos aqueles reinos, os governantes que os ameaçam, vão passar também. É só uma questão de tempo. Que bênção gloriosa nós sabermos disso. Ou seja, a história de Deus aqui não tem um ponto final. A história de Deus é por toda a eternidade. Mas ele sabia que a história de Daniel e seus amigos e dos reis e dos governos teria um ponto final, como alguns já têm. Se fôssemos nós no lugar de Daniel e seus amigos, como nós lidaríamos com essas situações? Então, digamos aqui que chegasse a qualquer um de vocês. Deixa eu escolher alguém aqui. Eu vou escolher aqui.
e chegar assim, eu vou fazer um teste com vocês, eu vou dar um banquete aqui para vocês e vou ter todo o manjar aqui, né? Um teste, vamos ver o que vocês pedem, né? Bom, não sei, né? Não vou sortear ninguém, eu também não me sorteiem também, não me façam esse teste também. Agora imagine então uma fornalha sendo apresentada, né? Imagine como nós nos portaríamos, e sem falar então de uma cova, se fôssemos submetidos a testes. Tem pessoas que brincam, né? Olha, deveria escolher aí algum lugar que tem muitos representantes do povo, não vou falar aonde, vocês devem saber, escolher alguns, né, para submeter a alguns testes, talvez um teste da fornalha, né? Talvez um teste da cova dos leões. Vamos ver se Deus é glorificado. Mas na verdade, meus queridos, não precisa ir a nenhum lugar. Aleluia. Na verdade, todos nós, a todo momento, independente de posição, somos submetidos a todos os dias a testes. A diferença é como nós lidamos com as situações, mais graves ou menos graves. Às vezes não precisa nem ser cova dos leões ou fornalha. Às vezes um troco a mais que você recebeu, como você lida. Às vezes uma carteira achada na rua, como é que você lida? Foi bênção de Deus. É isso. Às vezes compartilhar uma mentira, como é que se lida? Não precisa nem da cova, não precisa nem da fornalha. São pequenas coisas, não precisa nem do banquete. É isso, qualquer outra situação. Imagina se até se for de graça essas situações. É uma mentira, alguma coisa. Nós lidamos diariamente com essas situações. Mas Daniel e seus amigos, diante de situações que eles poderiam pagar com as próprias vidas, eles se mantiveram firmes nesse propósito. E qual o propósito de se manter firme? Uma coisa só, e é o que nós aqui, é a proposta de Deus para nós em todas essas provas, desde as pequenas ou até maiores, é Deus ser glorificado, Deus ser louvado, Deus ser engrandecido, e as pessoas dizerem, olha, eu vou ser crente no Deus de vocês, e é isso que estava acontecendo. Aleluia. Não que de fato eles se converteram, mas eles reconheceram o Deus de Daniel e seus amigos. Então, se fôssemos submetidos a essas histórias, uma das 6, como nós lidaríamos com essas situações? Glorificaríamos a Deus como Daniel e seus amigos fez? Daniel e seus amigos falaram sobre Deus em todas essas histórias. E aqui mais uma vez, não importa aqui se eles se converteram ou não, talvez temporariamente, talvez parcialmente, talvez eles se inclinarem e reconhecerem, realmente, nós somos pagãos e idólatras, mas vocês têm um Deus todo-poderoso. Eles acreditaram no Deus de Daniel, mas não, nem assim eles se converteram. A Babilônia não se converteu ao Senhor, mas o nome do Senhor foi destacado. Então, como Deus é glorificado nessa história? Quando são levados cativos, foi achado neles uma confiança poderosa em Deus. Diz aqui o texto, versículo 19, o 17 e 19, quanto a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Então é dessa maneira que ele glorifica a Deus nessa primeira história, de não se contaminar com o banquete. Ele rejeita uma coisa, mas recebe de Deus uma dádiva. Quando o rei, ele sonha, mas não conhecia o sonho da grande estátua, foi revelada a Daniel, e Daniel ele vai dizer como essa história da revelação do sonho que o rei não sabia e a interpretação, como essa história glorifica a Deus. Daniel diz, seja bendito o nome do Deus da eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda o tempo, as estações, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. É dessa forma que essa história, que Daniel reúne os seus amigos para orar e buscar de Deus
o sonho e a interpretação. É dessa forma que essa história glorifica a Deus. Quando os 3 jovens são jogados na fornalha, como essa história glorifica a Deus? O texto nos diz: não necessitamos responder. O nosso Deus, que nós servimos e servimos todos os dias continuamente, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, como essa história glorifica a Deus? Quando eles são livres daquela fornalha, Nabucodonosor, quando vê eles livres, nada aconteceu, e Nabucodonosor vê o 4º homem. O que Nabucodonosor diz e como essa história glorifica a Deus? Ele diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem a um outro Deus, senão o seu Deus. Então ele faz um decreto ali. Quando o rei teve um sonho de uma grande árvore, que é a 4ª história do texto, do capítulo 4. Como essa história glorifica a Deus na interpretação de Daniel. Daniel dá um conselho para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Veja Daniel ali glorificando a Deus e dando um conselho ao rei. Nós estamos falando do rei da Babilônia. Ó rei, se arrepende, você põe fim aos teus pecados, pratica a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Como escrito na parede glorifica a Deus quando Daniel dá a interpretação. Respondeu Daniel: as tuas dádivas fique contigo. E ele diz assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor seu pai reino, glória e majestade. E ele reconhece ali que ele não temeu a Deus como fez Nabucodonosor. Mas o nome do Senhor é glorificado. Como Deus é glorificado na história de Daniel na cova dos leões. Daniel ele vai dizer: Daniel, pois, quando soube, continuou a orar, e ele diz assim, os homens quando acharam Daniel orando, ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Então essa história glorifica a Deus porque Daniel ele estava inocente. Então essas histórias vão glorificando a Deus. E o que essas histórias de Daniel e seus amigos dizem sobre o Deus da história? Em cada uma delas tem também uma parte, depois você vai examinar. O resultado, meus queridos, das histórias, benefícios e recompensas. Claro que depois de cada uma das histórias e os resultados, há então uma recompensa para Daniel e seus amigos de uma forma ou de outra. Eles são então exaltados pelo rei, eles ganham então postos, eles ganham posições, eles passam a ser pessoas muito importantes no reinado. Mas isso, meus queridos, não deu para eles nada que os tirasse a fé, a fidelidade e a confiança, ou algum desvio dessa conduta e fidelidade a Deus. Mesmo assumindo posição de destaque, eles continuavam temendo a Deus. E outra, eles não estavam livres das perseguições e das provas, porque Daniel, quando é jogado na cova dos leões, ele é uma pessoa grande e importante. Agora, a grandeza de Daniel não evitou que ele fosse submetido a esse teste, a essa prova na cova dos leões. Tá bom? Então fica tranquilo, quando você estiver numa posição bem alta, não esqueça que você é um cristão e como cristão você pode a qualquer momento padecer pelo nome de Cristo. A diferença é como você vai lidar com essa situação, se entregando ou confiando. Então todas essas histórias trouxeram um benefício da proposta de não se contaminar. Na primeira história, eles então foram colocados ali como pessoas importantes. Do sonho revelado resultou do quê? Eles foram colocados como governadores, como pessoas importantes nas províncias.
Da fornalha, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar. Do sonho da árvore, também posição. E da interpretação do escrito na parede, Daniel ganhou ali uma cadeia de ouro no pescoço e foi proclamado ali o terceiro no reinado. Mas o mais marcante aqui, meus queridos, na história de Daniel e seus amigos, não são os resultados e nem esses prêmios, considerados por eles até efêmeros, porque maior do que qualquer prêmio era ter conseguido se manter fiel em todas as camadas que Deus o colocou. E eu pergunto para vocês, se fôssemos nós crescendo a cada dia, como estaria a nossa fidelidade a Deus? Como seria o nosso testemunho dessa promoção em cada etapa que você recebeu? Eu consegui, mas teve algum jeitinho que não foi o Senhor? Você confiou inteiramente no Senhor? O mais marcante aqui, meus queridos, são as formas que Deus é glorificado. E esse é sempre o ponto central dessa mensagem das histórias de Daniel, não esqueça disso. Então, enquanto um rei está sendo sentenciado, morto, enquanto o império acaba e surge outro, Daniel está contando a história de um reinado, mais uma vez, que jamais terá fim. Glória a Deus. Caminhando então, meus queridos, para as implicações práticas para as nossas vidas e a conclusão e a revisão aqui. Aqui, meus queridos, não se trata de uma história, um sermão moralista, ou legalista, ou realista, ou até radical. Assim, legalista como as pessoas têm que ser. Você tem que ser dessa forma. Ou moralista, eu sou dessa forma, eu sou exemplo. Não se trata. Ou então realista, olha, aconteceu com Daniel e vai acontecer com você. Ou então radical, né? Deus vai mudar a história da sua vida. Não se trata disso, se trata da postura que eles tiveram